Boa tarde, galera. O vídeo de hoje eu vou falar sobre Egito Antigo. Algumas características do Egito Antigo, como por exemplo, o modo de produção asiático, as contribuições culturais do Egito Antigo para a sociedade moderna. Primeiro, vou falar do modo de produção asiático. O modo de produção asiático era baseado no modo de produção tributário, onde as terras eram do governo e quem trabalhava na terra eram considerados funcionários públicos e que teriam que pagar uma parcela com alimentos para o faraó num processo de tributação da produção, e não existia a propriedade privada, e o regime era desenvolvido através de um sistema chamado de corveia real, ou seja, os trabalhadores colhiam os alimentos nas margens do rio Nilo e separavam a parcela dos alimentos que eram destinados ao faraó. Isso é o modo de produção tributária. A sociedade egípcia era politeísta e considerava os faraós como deuses, mais especificamente as encarnações do deus Ra, o deus Sol, e eles também acreditavam na vida após a morte, que eles iriam voltar no mesmo corpo, e quando morriam eram preparados através do processo de mumificação, e no túmulo dele ficavam todos os alimentos, todo o ouro, tudo aquilo que necessitaria para a vida no outro mundo, inclusive um exemplar do chamado Livro dos Mortos Egípcio. E nesse processo, o Egito Antigo contribui por uma dos elementos que inspirou a nossa medicina atual, que era o processo de embalsamamento, ou que naquele período era chamado de processo de mumificação, que é uma herança egípcia. A própria química vem de origem egípcia, que vem do Kemen, terra negra, terra escura, uma coisa assim. E um dos exemplos desse processo de mumificação é a múmia do Tutankhamon, onde se dizia que quem violasse sua tumba iria sofrer a maldição do faraó, algo que entra mais na questão do misticismo, porque a tumba foi violada, a múmia do faraó foi retirada, se eu não estou equivocado, no Museu do Cairo, analisado. E tem umas curiosidades. Apesar do tempo, a cartilagem do nariz da múmia é perfeita. Inclusive tem uma história que o rei faraó menino Tutankhamon achava que o seu nariz era o nariz mais perfeito do Egito Antigo. Com isso, ele pediu aos sacerdotes responsáveis pelo processo de mumificação que conservasse seu nariz para ele chegar no outro mundo com o nariz igual ao do período que ele estaria vivo nesta terra.
e foi isso. Não foi somente Tutankhamon que teve a múmia encontrada, como também do faraó Ramsés, do faraó Kempis e muitos outros. E outro elemento que é de grande se impressiona é a arquitetura das pirâmides, em especial das chamadas pirâmides gêmeas de Mênfis, Quéops e Miquerinos, que são alinhadas à constelação de Sírios, que tem aquela lenda do deus Horus, que é casado com a deusa Ísis, que o rio Nilo seria as lágrimas de Ísis, que os dois teriam um filho chamado Horus, e eles adoravam os animais, principalmente o boi, o gato e entre outros. Pois bem, é isso que eu tinha que falar sobre o Egito Antigo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do joinha. Eu vou colocar as fontes da minha pesquisa na descrição do vídeo. E falou, galera!